Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para estar conversando um pouco sobre a palavra de Deus, conversando com você também a respeito da orientação que Deus nos dá no nosso dia a dia. E hoje nós gostaríamos de falar de uma parábola, de uma citação de Marcos, capítulo 4, de 1 a 20. E essa passagem, eu escolhi essa passagem para o nosso contexto de hoje. Nos tempos que nós estamos passando, é necessário entender algumas coisas da palavra de Deus, algumas orientações, e o próprio Jesus deixou os discípulos bem orientados. E a proposta aqui de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, é de uma orientação mais direta aos discípulos. No caso, o contexto aqui é o cenário maravilhoso ali no Mar da Galileia, onde Jesus usava aquele cenário, aquelas localidades para orientação dos seus discípulos. E o contexto também nos indica que, à medida que o ministério de Jesus foi ampliando, à medida em que o ministério de Jesus foi crescendo, as multidões, as pessoas também foram acompanhando Jesus. Só que no meio dessa multidão, no meio de tantas pessoas, no meio de tantos interesses, Jesus começou a observar que muitos daqueles que estavam o seguindo, não tinham muito interesse na transformação de vida, do caráter, na mudança de vida e do caráter. E Jesus então começou a propor parábolas. Não que Jesus omitisse, mas Jesus também queria conversar diretamente com os discípulos. Seria a mesma coisa que, né, no momento de uma reunião, de uma chefia, de uma empresa, né, você querer direcionar as suas palavras aos seus funcionários de uma maneira mais direta, né? Então Jesus ele está propondo essa parábola, e a parábola ela é um método usado com Jesus, que Jesus adotou, mas a parábola já era um método usado pelo judaísmo. Então Jesus adota esse meio de ensino para ficar mais direcionado aos discípulos e também permitir que os discípulos pudessem entender mais profundamente a sua proposta de ministério e tudo mais. Então, para isso, eu gostaria de falar com você sobre o recomeço, porque nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, muitos de nós estamos em casa e é momento de pensarmos sobre o recomeço. Nada é tão importante às vezes na nossa vida em pensarmos sobre essa questão do recomeço, porque estamos aí em nossos lares já para 3 ou 4 semanas e é momento de talvez refletirmos mais ainda, entendermos mais ainda o sentido da vida, o propósito de servir a Deus, o propósito de se dobrar diante dele e conhecer mais profundamente a sua palavra. Então eu convido a você a passar os olhos, meu irmão, minha querida irmã, meu amigo, meus queridos irmãos da Igreja Batista Itaparica, a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 4, de 1 a 20. Você pode ler a passagem de 1 a 20 para você entender, né, o que a gente vai falar. E eu gostaria então de fazer algumas observações, tirar algumas lições preciosas dessa parábola. Então, como eu disse no início, a parábola é um método que Jesus utiliza para ensinar os discípulos. Jesus muitas vezes falava de forma alegórica. Agora ele introduz a parábola. A parábola então ela é introduzida para que os discípulos possam entender mais, compreender mais a ação ou a fala de Jesus. Ele dá também a oportunidade de que Jesus pudesse explicar mais o que Jesus estava querendo dizer. Muitas vezes você
lê os evangelhos, você encontra lá os discípulos perguntando, mas eu não entendi o que o Senhor queria dizer com isso. Então, a parábola é exatamente isso, ela dá essa abertura de se auto-explicar, né? De se entender melhor o que é que está querendo se comunicar. Essa passagem ela mostra claramente a margem de aceitação do Evangelho no mundo. Nós podemos ver aí nessa palavra o índice de aceitação do Evangelho, o índice de rejeição e também, ao mesmo tempo, aquelas pessoas aquela semente que germinou e produziu bons frutos, essas são os propagadores do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, que transforma nações, transforma pessoas e lhe transforma também. Essa passagem ela mostra claramente isso. Ela é muito direta, clara, a respeito da rejeição do Evangelho e da aceitação do Evangelho. E ele começa dizendo que o semeador começa a semear. Quem era o semeador nessa parábola, nesse contexto? Claramente aqui você percebe que esse semeador é Jesus Cristo, que começa a semear essa palavra que transforma pessoas, que pode mudar o coração de pessoas que têm coração duro, por exemplo, de pedra, é transformado num coração de carne, né? Essa é uma citação lá de Jeremias, lá no Antigo Testamento. Podemos ver também o pano de fundo dessa parábola é que Jesus está abrindo a mente dos discípulos que eles estariam mais no futuro, um futuro bem próximo, né? Espalhando essa semente, essa palavra, e que haveria realmente rejeição, mas também haveria aceitação dessa palavra, né? Eu espero que eu esteja falando com você e eu espero que você aceite de bom grado essa palavra, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que transforma o nosso coração. Então essa passagem ela tem algumas orientações. Então ele vai dizer: os espinhos, que as sementes caíram no meio dos espinhos e que esses espinhos sufocou as sementes. E esses espinhos, ele é uma erva daninha que reduz o espaço, né, da luz, da chuva, e permitindo que os nutrientes não chegassem, né, à superfície da terra. Então, com isso atrapalhando o desenvolvimento da planta. E nós podemos também tirar essa lição para nós, para a nossa vida, em que há muitas ervas daninhas, né, que não permite que nós possamos crescer, e às vezes por esses dias que nós estamos aí passando em momentos especiais, talvez muitas ervas daninhas tenham entrado, né, em nosso coração, em nossa mente, tem reduzido realmente a palavra de Deus, tem reduzido a luz, reduzido os nutrientes, né, do nosso coração e da nossa mente. Talvez por esses momentos não, mas talvez no passado muitas coisas têm contribuído com esse não crescimento da palavra de Deus, que esse não crescimento de nutrientes e de vitaminas especiais para o desenvolvimento espiritual da nossa vida e do nosso corpo. Talvez esse é um momento de refletirmos e pensarmos sobre essa questão da redução dos espaços da luz, essa redução dos espaços da luz, as ervas daninhas que não permitiram a semente germinar, são também atrativos que nós adquirimos no nosso dia a dia. Às vezes nós somos atraídos ou pela riqueza, ou por ter aquilo, ou querer aquilo, ou viver ansiosamente esperando algo que não vai lhe trazer nenhum projeto futuro espiritual, não vai corresponder nada
de crescimento para você, e talvez você tenha permitido isso na sua vida. Então é a chamada de atenção que o autor faz aqui do texto. As ervas daninhas. E as pedras? As pedras são os corações que recebem com alegria, mas depois rechaçam a palavra. Há muitas pessoas que realmente recebem o evangelho, recebem a instrução, quer ouvir uma mensagem, quer ouvir um pastor, quer ler um texto, até fala amém, graças a Deus, mas por muitas outras questões rechaçam a palavra, né? Começam até animados, né? Tem muitas pessoas que começam com a gente na igreja animados e com a temperatura 100%, e de repente a temperatura vai diminuindo, até que eles até passam a rejeitar a palavra de Deus, ou rechaçam a palavra de Deus. Então as pedras, aqui no contexto, são pedras rochosas, calcárias, que estão mais abaixo da terra. E quando se passa o arado, né, quem é do interior e sabe do que eu estou dizendo, o arado ele tem um grau de profundidade na terra para que as plantas possam sair, né? Então ali o arado ele passou superficial, mas embaixo está a rocha. Então a semente foi semeada, só que veio o sol muito forte, veio o calor muito forte, e essas plantinhas que começou até germinar, começou até sobressair, elas foram queimadas pelo sol. Então são exatamente exemplos de pessoas e de irmãos talvez que desistiram da fé. Talvez eu esteja falando com você também agora nesse exato momento, e ele deseja que você volte para ele, né? Então é por isso que a nossa meditação dessa noite é o recomeço. Precisamos recomeçar, e nada de dias como esse de reflexão para iniciar um projeto novo na nossa vida. E esse projeto precisa germinar, esse projeto precisa estar em solo fértil, esse projeto você não pode deixar que algo externo possa atrapalhar esse crescimento, essa sementinha germinar no seu coração. E outra vez a parábola vai dizer, Jesus vai citar referente aos caminhos, né? Os caminhos ali, certamente Jesus estava caminhando com os discípulos ali, algumas encruzilhadas, e Jesus observando que as sementes também caíam ali no meio ali do caminho. E essa semente caindo no meio do caminho, ela era pisada pelos homens, porque era um caminho de passagens, de rota de passagem de viajantes. Então essas sementes, aquele solo bem amassado pelos pés, né, ali bem compactado pelos pés dos viajantes, as sementes não conseguiam penetrar no solo e por si não conseguiam germinar. Então são caminhos que nós às vezes tomamos. Há caminhos que ao homem, aos nossos olhos, parece até bom, há negócios que parecem muito bom, há propostas que parecem muito boas, mas às vezes o fim dela é a nossa destruição. Então Jesus está abrindo os olhos dos discípulos e dos futuros apóstolos a respeito desses caminhos. Há caminhos às vezes que nós tomamos e tomamos atitudes erradas que marcarão nossas vidas para sempre. Jesus então encaminha com essa parábola dizendo, olha, a terra boa são os corações que acolhem a palavra, a terra boa que produz bons frutos. E aqui existe uma novidade nessa parábola, é que o resultado da parábola, o resultado que Jesus deixa claro aqui, o resultado é 100 por 1, 100 por 1. É realmente um extraordinário resultado, né? Para quem mexe com a terra, quem é agricultor, sabe o que eu estou dizendo, realmente é um extraordinário resultado, né? É a alegria, né, de quem planta e produz 100 por 1. Mas aqui a informação que nós temos que até então a produção era 8 por 1. Né? Aqueles agricultores, naquele contexto de Jesus,
O resultado da semente da plantação era 8 por 1, não 100 por 1. Por que 100 por 1? Porque a semente caiu em boa terra, em um bom coração, e ali desenvolveu. A semente foi desenvolvida e ela produziu excelentes frutos. Essa semente que produziu excelentes frutos é considerado aqueles discípulos, aqueles seguidores, aquele cidadão que teve a palavra de Deus no seu coração e a recebeu. Ele não tem essa semente, ele não tem essa palavra, ele não considera as pessoas fanáticas, ele não é um seguidor seco, religioso, mas ele mantém a palavra no seu coração e obedece os seus mandamentos, né? Fiel é aquele que obedece os mandamentos do Senhor e alimenta na sua palavra. O salmista já dizia, um dos seus textos, em que a palavra de Deus é doce como mel, e ela nos alimenta, ela é fértil. Então, eu queria dizer para você que nessa noite nós possamos nos alimentar e deixar que a semente possa germinar no nosso coração e produzir 100 por 1. Então esse é o convite que nós fazemos a você, o convite que nós estamos fazendo através da Escritura, da Palavra de Deus, baseado no texto de Marcos, capítulo 4, de 1 a 20, nós podemos tirar essas pequenas lições. E que você então fique com Deus e que você possa refletir sobre esse texto e que você possa entender cada etapa dessa parábola, lendo ela devagar aí no seu lar, na sua casa, e se colocando, né, à disposição para pertencer a uma dessas sementes, né? E Jesus oferece então a conclusão dessa parábola, dizendo que a semente que caiu em fértil, em boa terra, ela fertilizou, ela cresceu e frutificou e deu um resultado espetacular. Então, meu querido, meu amigo, minha irmã, nós precisamos nos alimentar cada dia da palavra de Deus, porque é ela que nos nutre, é ela que tira aquelas coisas ruins da nossa cabeça, do nosso coração. Eu quero que você se mantenha firme na palavra, mantenha firme no Senhor, porque é no Senhor que nós confiamos, é nele que nós confiamos e nada mais, porque ele sabe do presente, do passado e do futuro. Ele que coordena todas as coisas, por isso a sua soberania está sobre todos nós e sobre toda a humanidade. Eu quero que você fique com Deus. Eu gostaria de orar com você neste momento e muito obrigado por você estar nos ouvindo aí e ouvindo a palavra de Deus. Dá uma oportunidade aí nesse momento para você fazer essa reflexão, porque essa é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a palavra do pastor e nem da Igreja Batista, em cuja igreja eu pastoreio, mas é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é viva e eficaz para nos alimentar. Eu gostaria de orar com você e feche seus olhos neste momento e nós estaremos orando e encerrando esse encontro de Deus com você. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento, agradecemos por esse lindo domingo onde passamos na tua presença. Nós queremos agradecer ao Senhor primeiramente pelas bênçãos e pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer mais profundamente os segredos da tua palavra. Essa parábola, ela nos mostra o interesse do Senhor em fazer dos seus discípulos conhecedores profundos da sua palavra. E nós queremos, ó Senhor, conhecer a tua palavra profundamente e distanciarmos de tudo aquilo que não nos interessa, que não nos faz crescer. E que nós possamos crescer a cada dia mais com a tua palavra e alimentar a tua palavra. Oramos pelos irmãos e amigos, aqueles que estão na luta, aqueles que estão esperando voltar a trabalhar. Oramos por aqueles que estão nos hospitais, nossos amigos que nós conhecemos, que estão no leito de dor e de enfermidade. Que o Senhor traga a libertação, traga a cura a essas pessoas. Alimenta, Senhor, a igreja do Senhor, os teus servos, as tuas ovelhas, ó Pai, e que cada vez mais possamos estar firmes e inabaláveis no Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Nosso muito obrigado, que Deus abençoe.